vocês. Só um instantinho. Receber a bênção, né? Já foram liberadas as crianças, se houver mais alguma criança ainda para o Ministério Infantil. Então, vocês já estão liberados. Obrigado, Paulo. Obrigado, irmãos. Foi um momento tremendo de louvor e adoração. Então, tanta coisa boa, né? Então, vocês sofreram muito com o jogo do Brasil? Eu falo, Deus, eu sou crente. Eu não devia sofrer assim. Eu sou até pastor. Eu pensei que eu ia dar um infarto. Eu falei, gente, eu não estou bem. O que está acontecendo comigo? Eu não devia viver isso. Eu devia até estar orando, né? Jejuando ao invés de assistir o jogo do Brasil, não é? Eu já fiz isso algumas vezes. Dessa vez ainda não, assim, dessa vez eu não consegui fazer. E eu tenho orado para Deus fazer a vontade em relação ao Brasil, porque tanta vitória como a possível derrota do Brasil, a possível vitória, a possível derrota, vai trazer muita influência política na nossa nação. E a gente não gostaria que nada disso fosse aproveitado, né, para algumas pessoas usarem isso como plataforma política. Eu orei para Deus fazer a vontade dele, não orei para o Brasil ganhar, talvez eu esteja errado. Mas eu quero dizer que eu também não orei para o Chile ganhar. Eu fiquei neutro, eu falei, vai que eu oro para o Chile ganhar, o Chile ganha, eu vou morrer de culpa. Ele falou, não, eu tenho culpa. Eu li uma reportagem hoje que, infelizmente, uma pessoa faleceu, né, devido a esse estresse causado pelo jogo, né? É um caso que eu ouvi, pode ter N casos. E então, cuida do coração, tá? Estou com saudade de vocês. Esse semestre eu acabei viajando muito. Eu fiquei, bem dizer, uma semana, no mês passado, lá em Belém do Pará, com o pastor Edmilson. E mais de uma semana atrás, passei mais uma semana também em Campinas, junto com o pastor Vilela, a pastora Sandra, a pastora Adailton, a pastora Patrícia, ministrando ali num congresso, uma igreja. Foi um tempo muito especial. E eu quero compartilhar hoje uma porção da palavra de Deus com você. Provavelmente o que eu vou compartilhar, muitos de vocês já têm isso muito bem fundamentado no seu coração. Se for assim, essa palavra será apenas um reforço. E pode ser que mesmo as coisas estando bem fundamentadas, a gente vai perceber que nós não edificamos, talvez, o que deveríamos, em cima dos fundamentos. Que os fundamentos são apenas o princípio, para que nós possamos construir, ou edificar, ou formatar o ideal de Deus que precisa ser edificado na nossa vida. E eu quero falar aqui sobre casas. Eu quero falar com vocês sobre 5 dimensões do conceito de casa de Deus. Quando nós falamos de casa de Deus, então eu quero trabalhar aqui os 5 conceitos que representam a ideia de casa de Deus. Quero falar um pouquinho dessas casas. Enquanto eu estiver falando, você aproveita e olha para essas casas, como é que elas estão. Se elas estão fluindo bem, se você está cuidando bem dessas casas, né? Nosso grande desafio na vida cristã é cuidar bem da nossa casa. É ali onde nós mais podemos provar milagres ou também tristezas, perdas. Tem tantas coisas que podem acontecer dentro da casa. Se Deus permitir, se der tempo, eu vou entrar numa casa com vocês, com Jesus. Se não, outra hora, a gente faz isso. Mas a importância da casa de Deus em toda a história bíblica, ela é muito bem pontuada. E, principalmente em 2 Samuel 7, nós vemos uma revolução dentro dessa ideia do conceito da casa de Deus. Porque no Velho Testamento, você sabe, Deus deu um modelo do tabernáculo para Moisés, uma tenda fantástica. Ela tinha pelo menos 3 compartimentos, né? O lugar mais externo, onde todo mundo entrava, havia alguns elementos ali, era o átrio exterior. Tinha um outro lugar que entrava só sacerdotes, só aqueles homens da tribo de Levi, separados, né? Homens muito bem preparados, com um estilo de vida de santidade muito, muito elevado, não é? Mas tinha um outro lugar chamado Santo dos Santos. Nesse lugar, apenas uma vez por ano, podia entrar o que era chamado de sumo sacerdote. Era o sacerdote principal, que era responsável por todos os outros sacerdotes. Ele entrava ali uma vez por ano com sacrifícios. E a Bíblia fala no livro de Hebreus, no capítulo 7, principalmente,
que os sacerdotes entravam ali para fazer sacrifícios pelo pecado do povo, fazer oferendas, interceder pelo povo, pedir ao Senhor para perdoar o pecado da nação. O sumo sacerdote fazia uma intercessão nacional, não era só por algumas pessoas. Ele intercedia principalmente pelas autoridades, ele fazia uma intercessão plena mesmo. Toda a nação recebia a intercessão daquele sacerdote uma vez por ano. Mas a Bíblia diz também que aquele sacerdote aproveitava e fazia sacrifício pelos próprios pecados. Esperto, né? Eu vou aproveitar e vou dar uma purificada, vou fazer uma faxina geral aqui, quer ver? E alguns historiadores dizem que esse grande sacerdote, ele entrava com a cordinha amarrada, né? Ele tinha que entrar com a cordinha amarrada, vai que dá errado. Porque ele tinha que entrar lá sem pecado. Inclusive tinha um sininho. Então ele estava mexendo lá dentro, o sininho, plim, 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 plim. O pessoal, está vivo, graças a Deus, né? Se livrou. Graças a Deus, Deus o recebeu, aceitou seus sacrifícios. Então, na verdade, uma pessoa uma vez por ano tinha o privilégio de entrar na presença de Deus. Ali havia a arca do testemunho, um negócio muito lindo. Dentro da arca havia 3 elementos fantásticos, né? Ali tinha as pedras, né, que continham ali os 10 mandamentos, o decálogo que Deus deu a Moisés. Nossa, era o testemunho da palavra de Deus. Eram os princípios morais que Deus queria que ninguém nunca esquecesse. Muito lindo. A Bíblia também diz que ali havia uma pequena porção do maná de Deus, que era chamado pão do céu. Quando o povo andava no deserto, não tinha comida, né, todo dia de manhã Deus fazia chover o maná. Lindo demais. Inclusive, no Novo Testamento, Jesus carrega essa figura de ser o pão vivo que desceu do céu. Ele é esse alimento de Deus para nós, para o nosso espírito, para a nossa alma. Aquele pão, você sabe que o pessoal só podia colher a porção por dia, não podia juntar, senão ele dava bicho e fedia. Ai, pastor, Deus me livre, como é que uma coisa que cai do céu fede e dá bicho? Pois é, não sei explicar isso, mas acontecia, né? Mas por que Deus queria que o povo não ajuntasse o pão do céu para 2, 3, 4, 5 dias? Deus queria que todos os dias eles pegassem a porção que lhes era devido. E assim permanecessem em uma dependência sempre de Deus, recebendo do céu o seu alimento. E tinha um outro elemento também muito lindo lá dentro da arca, que era chamada a vara, ou cajado de Arão. E era uma vara diferenciada porque a Bíblia diz que aquela vara, ela havia florescido. Dentro de um momento muito delicado, houve uma revolta em Israel. Alguns líderes começaram a falar mal de Moisés, detonaram com Moisés, falando, Deus não fala só com Moisés, Deus fala com a gente também, e nós não precisamos ouvir líder nenhum. Então, Moisés falou, pode ser que Deus resolveu mudar, Ele não quer falar mais através de mim. Então, vamos fazer o seguinte, cada um traz o seu cajado, que esse cajado representava um papel também de liderança. Vamos pôr aqui na presença de Deus, vamos falar com Deus. Ó Deus, aquele que o Senhor quer que lidera, o Senhor faz florescer. E aí a Bíblia diz que a vara de Arão, naquele momento, ela floresceu. A vara de Arão era uma representação fantástica do espírito de ressurreição. Era a representação da ação do sobrenatural de Deus. Porque como é que uma vara cortada dos dois lados, ela não tem raiz, ela não recebia água? Como é que uma vara dessa floresce, pessoal? Era uma manifestação do sobrenatural de Deus. Era a manifestação de que Deus faria a autoridade dele, o poder dele fluir sobre a vida daquele que tinha aquela vara, que não era poder de homens, era o poder de Deus. Se Deus tinha escolhido, isso precisava ser respeitado. Se alguém quisesse respeitar, também não podia se levantar contra. Tem outras maneiras de lidar com liderança que não seja revolta, rebeldia, calúnia, maledicência, né? Tentando depor uma liderança, sendo que a Bíblia diz que é Deus que institui e é Deus que tira. Muito bem. Não era fácil, né? Não era fácil. Mas em 2 Samuel 7, Davi revoluciona a história bíblica. Dá um negócio muito louco no coração dele, ele prosperando, ele detonando, ele reinando, ele governava ali poderosamente. Foi a época talvez de maior prosperidade. E Deus derramou uma unção de prosperidade no cara. Ele não corria atrás de ouro, o ouro que corria atrás dele. Ele foi ajuntando tanta riqueza, que
que a Bíblia fala sobre isso, que alguns homens Deus dá o dom de adquirir riqueza, ele não corre atrás da riqueza, a riqueza que corre atrás dele. E esse homem, ele estava construindo a casa dele, o Davi, uma casa linda, e ele, de repente a ficha dele caiu. Nó, eu tenho uma casa aqui que está cheia de ouro, de prata, de pérola, de um padrão elevado de pedras, mas Deus está habitando numa tenda. Quer saber? Eu vou fazer uma casa para Deus. Você nunca vê na história Deus assustado, porque Deus não é surpreendido, Ele não pode ser surpreendido, mas Deus se assusta em 2 Samuel 7. Ele leva um susto, ele ouve Davi falar isso, que Davi chamou o profeta e falou: eu vou fazer uma casa para Deus. Eu estou terminando minha casa aqui, que Deus não tem, eu vou fazer uma casa para Ele, pronto, eu vou fazer vai ser um palácio, vai ser fantástico. E aí o profeta sai, e Deus vai atrás do profeta. Se você ler o texto, você vai ficar encantado, porque é muito lindo. Deus fala assim: ô Natan, presta atenção, deixa eu falar um negocinho com você aqui. Falou: rapaz, eu sempre andei pelos desertos, a minha vida é morar nas tendas, e eu nunca falei para ninguém que eu queria uma casa. Eu nunca cochichei no ouvido de alguém, que eu vou cochichar no ouvido do Davi: faz uma casa para mim, que eu estou carente. Deus falou: eu nunca fiz esse comentário com ninguém. Estou assustado. E olha, agora vai pegar geral. Eu quero que você volte e fale assim para o Davi: ô Davi, você resolveu fazer uma casa para mim, olha, e eu vou receber a casa, pode fazer. Manda bala, meu servo. Mas assim, como eu estou muito surpreendido, eu vou fazer outra coisa. Eu resolvo a partir de hoje que eu vou fazer de você a minha casa. Você está fazendo uma casa para mim, mas eu resolvo morar em você. Pela primeira vez você vê uma manifestação plena e clara no Evangelho de que a decisão principal de Deus é habitar no coração do homem. E a partir dali nós temos a maior promessa de todos os séculos, de que de Davi nasceria o grande descendente, que traria sobre si a plenitude da presença de Deus. E aí vem Jesus, nascido da descendência de Davi, e a Bíblia diz no livro de Hebreus que ele é a imagem, a expressão exata do seu ser. Nele habita toda a plenitude de Deus. Não é bonito? Esse negócio de Deus querer morar dentro da gente? Vamos dar uma salva de palmas para Ele? Muito bem. Então essa é uma das primeiras dimensões de casa que eu quero falar com você. É eu e você como casa de Deus, como santuário do Senhor. Ali em 1 Coríntios 3,16, a Bíblia fala: porventura vocês não sabem que vocês são santuário de Deus? Paulo está perguntando, a ficha não caiu? Que o desejo de Deus é morar dentro de vocês, que vocês sejam um lugar para Ele. Depois ele reforça isso lá em 1 Coríntios 6, depois ele reforça em 2 Coríntios 6, depois Hebreus vai reforçando, em algumas outras cartas ele reforça, falou: Deus quer habitar no homem, o Espírito Santo foi derramado para habitar no homem. Eu como casa de Deus. E alguma das perguntas é hoje: isso já ficou claro para mim? Que Deus, Ele quer habitar dentro de mim, que eu devo me consagrar para Ele, que é isso que vai fazer toda a diferença? A outra pergunta é: o Senhor se agrada do meu coração para habitar nele? Eu estou cuidando bem dessa casa, eu estou oferecendo ela bem para o Senhor? Como é que eu reajo em relação a essa revelação fantástica? A essa verdade mais importante do universo, Deus querendo habitar no ser humano. Como é que eu respondo a isso? Eu estou dando todo o valor ou não? Em 1 Coríntios 6, 19, quando Paulo ele mexe com esse assunto,
nessa dimensão de o ser humano, o ser, eu, você, como casa de Deus. Aí ele aperta um pouquinho do versículo 19 ao 20. Agora 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Se você puder colocar para nós, aí a gente faz essa leitura aqui. 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Aí a palavra já é outra. O corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Próximo, por favor, irmão. Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Próximo. Ora. Aí pegou geral, né? Vamos voltar um pouquinho aqui. Essa parte aí é fantástica, mas não precisa ler ela agora, não. Isso. O 19, deixa eu voltar lá. Versículo 15, o mesmo capítulo, 19 e 15. 6,15. Obrigado, irmão. Não sabeis que os vossos corpos são membros do corpo de Cristo? Ele faz a pergunta de novo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz, ou de prostituição, ou de imoralidade? Ele diz, de modo nenhum. Então, a grande pergunta é aqui, o que eu estou fazendo com o meu corpo? Eu estou prostituindo o meu corpo? Eu não quero lidar aqui com o conceito pleno de adultério, de prostituição. Porque prostituição aqui, além de falar de imoralidade, fala de oferecer o meu corpo para outros deuses. Desgastar a minha vida, por exemplo. A Bíblia fala que a avareza é a idolatria. A avareza é a idolatria. Eu posso gastar o meu corpo procurando ser rico. Eu posso gastar o meu corpo também exatamente com isso, com imoralidade. E a Bíblia está dizendo, se o seu corpo é um lugar da habitação de Deus, você vai deixar a imoralidade tomar conta do seu corpo? Você vai deixar as drogas tomar conta do seu corpo? A maneira que você lida com o seu corpo está prostituindo o seu corpo, está ocupando o lugar de Deus. Então a questão é essa. Guarde essa palavra é muito importante para nós. Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre esse plano da casa de Deus como corpo. Então procure responder essas perguntas. A segunda dimensão que eu quero falar com você aqui é sobre a minha casa ou a sua casa como casa de Deus. E o termo aqui é família, célula principal. Agora já não sou eu como santuário de Deus, numa relação pessoal com Deus, que eu separo a minha vida para Deus. Agora, a minha casa é uma casa de Deus. Lá na minha família, no meu relacionamento, se sou casado, o meu relacionamento expressa que a minha casa é a casa de Deus. A maneira que eu lido com o meu cônjuge. Eu trago as orientações de Deus para esse relacionamento. A maneira que eu lido com dinheiro na minha casa reflete que a minha casa é a casa de Deus. A maneira que eu trato os meus filhos reflete que a minha casa é a casa de Deus. A música que toca na minha casa adora a Deus, ela invoca a presença de Deus. Na minha casa, Deus é invocado? Procure responder essa pergunta. A minha casa é casa de Deus? Alguém que vai na minha casa, ele se sente bem. As pessoas gostam de ir na minha casa. A minha casa atrai porque é uma casa de paz. Paz com Deus. Deus é bem-vindo na minha casa. A minha casa é uma casa reconciliada com Deus. Na minha casa tem perdão quando a gente erra. Na minha casa também tem confronto, porque a gente precisa falar a verdade. Se pisou na bola, tem que encarar o erro e dar uma nova chance para se recuperar. É uma casa de paz, é uma casa de perdão, é uma casa de luz, é uma casa de verdade.
Ou é uma casa que tem coisas ocultas, mentiras, onde todo mundo é dissimulado, onde quando pergunta está tudo bem, todo mundo fala está tudo bem, enquanto está tudo mal? Minha casa é casa de Deus. Agora, a terceira dimensão da casa, saindo da ideia da família como célula principal, eu quero falar aqui sobre a célula. É aquela casa que você vai para reunir. Às vezes a sua casa também tem uma célula, né? Mas eu não quero falar assim agora da sua família, eu quero falar da célula. Lá em Atos, no capítulo 2, se você puder abrir lá comigo, Atos 2, 42, a gente vai até o 47. Ali em Atos 2, você sabe, todo o contexto ali é fantástico, né? Atos, um livro maravilhoso, ele foi escrito mais ou menos no ano 60, 62, depois de Cristo. Os cristãos já estavam sendo muito perseguidos. Logo, Nero iria incendiar Roma, iria jogar a culpa nos judeus e nos cristãos. Uma grande loucura estava para acontecer ali, um pouco depois de Atos. Logo depois vem toda essa perseguição, vem a diáspora. Ali em Atos nós já vemos uma certa perseguição, Herodes, nós já vemos Paulo perseguido, os apóstolos, né? Muitas coisas, mas o livro de Atos é um livro de esperança. O livro de Atos talvez seja um dos livros que mais fala sobre o culto nas casas, falando de células, uma igreja que cresceu nas casas. Tanto é que no livro de Atos, a Bíblia, quando fala que Paulo ele começou a perseguir a igreja, a Bíblia diz que Paulo ele procurava destruir a igreja entrando nas casas. Opa! Então a igreja estava nas casas. Aquela reunião que acontece hoje, a nossa proposta da reunião na célula, uma vez por semana. Tem um tempo maravilhoso ali, 1h30, 2 horas. Quando o negócio esquenta, tem churrasco, picanha, dá 2h30, 3 horas. Quando tem farra, né? Que às vezes a célula tem fé, outras células têm farra. Outras têm férias, não está fazendo célula. Tudo começa com F, fé, farra e férias. Mas essa reunião da célula, ela é uma reunião muito importante. Ali tem a palavra de Deus, ali a gente olha no olho, ali a gente conhece a pessoa pelo nome, porque aqui a gente não consegue se relacionar plenamente. Eu sinto muita dor no coração, porque eu não sei o nome da maioria de vocês. Eu sinto muito por isso. Mas eu sei bem o nome de alguns que eu consigo acompanhar, que está debaixo da minha cobertura. E assim, teve uma época que eu gravava mais o nome, mas depois de 50 eu já vi que não é tão fácil. Ninguém é perfeito, né? Mas na célula a gente sabe o nome. Na célula o líder sabe o nome. E na célula tem alguns milagres que acontecem lá que não acontecem aqui. Que depois eu vou falar dessa dimensão da casa. Eu não estou aqui esgotando o assunto, porque o conceito é muito mais amplo. Eu quero comentar com vocês alguma coisa. E eu quero que você comece a perguntar, eu amo essa dimensão da casa de Deus. Eu amo esse ajuntamento pequeno, onde tem a palavra, onde a gente sabe o nome. Eu procuro separar na minha agenda um tempo durante a semana para estar na célula. A Bíblia fala, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e, partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Mais um, né? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Volta ao versículo anterior, o 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa. Repita, partindo o pão de casa em casa. Então tá, vamos voltar para o começo ali de Atos. Jesus morre, você sabe, ele ressuscita, e logo no começo do livro de Atos, Lucas, escrevendo para um homem muito importante, ele fala, olha, eu estou escrevendo isso aqui para você ter certeza do que aconteceu. Para você ver como é que Jesus fez as coisas. Mas logo no começo de Atos, se você presta atenção, tem um momento que Jesus, ele começa a surfar em cima de uma nuvem.
Ele sobe numa nuvem ali, ele está conversando com o pessoal. E aí, Jesus, o que está acontecendo? Ele falou, espera um pouquinho que chegou a hora de subir. E é um negócio físico, é visível. Desculpa brincar que Jesus está surfando na nuvem, né? Mas não acho que ele ficou lá assim, amém, glória a Deus, me leva, meu Deus. Não, ele deve ter falado, nossa, que saudade da nuvem. Ai, que delícia. E aí, moçada, estão sentindo a unção? Chegou a minha hora, eu vou subir. A Bíblia diz que aconteceu esse evento fantástico, que Jesus ficou visível e ele foi envolvido por uma nuvem e ele começa a flutuar. Começa a flutuar. E Jesus subindo, o pessoal, e aí, o que vai acontecer daqui para frente? Você vai resolver essa parada inteira ou não? Você vai resolver nossos problemas? Não, falou, não, eu não vou resolver o problema de vocês, mas eu vou ajudar vocês a resolverem os seus problemas. A hora que eu chegar lá em cima, a prova de que eu cheguei lá em cima é que eu vou enviar o meu Espírito Santo. E a hora que eu enviar ele, vocês vão receber poder. E aí vocês vão ser minhas testemunhas em qualquer lugar, é Jerusalém, é Samaria, onde vocês forem, vocês carregarão a minha presença, porque eu vou estar dentro de vocês. Ele deixa essa palavra, esse é o contexto de Atos. Ele continua subindo e os meninos, nossa, você acha que eles falaram assim, nossa, que lindo, né? Olha, nossa, Deus é poderoso, né? Eu fico pensando que é muito comum, alguns caras fazem uma escadinha que eu quero ver se eu subo junto, mano. Espera, Jesus, me leva. Não foi um negócio assim parado, estático, tanto é que 2 anjos tiveram que chegar lá na parada e falar, e aí, moçada, o que está rolando? Estão assustados? Disse, nossa, o que está acontecendo? Ele falou assim, olha, vocês estão vendo ele subir, né? Aí os anjos falaram assim, isso é só o começo. O negócio vai pegar geral a hora que ele descer. A hora que ele estiver descendo, aí você vai ver o que é bom. Porque ele não vai descer sozinho. E os anjos falam, assim como vocês estão vendo ele subir, ele vai descer, só que ele vai descer com tudo. Agora ele sobe sozinho, mas ele não desce sozinho. E os anjos dão uma palavra fantástica para aquela turma, eles são tomados de vigor, eles se reúnem, começam a orar, tem 120 orando, em um cenáculo. Havia mais ou menos 500 irmãos ali, tudo convertido, mas meio escondido. Mas esses 120 reuniram, veio o Espírito Santo sobre eles, ficaram cheios do Espírito Santo, e assim que eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles carregavam em si uma mensagem. E quando Pedro abre a boca, acontece um negócio muito louco. Ele abre a boca, ele explica quem é Jesus, ele mostra por que Jesus morreu. Inclusive, ele fala, vocês, todo mundo deu voto aí. A hora que o rei perguntou lá, quem que é que mata? Todo mundo levantou a mão, estou sabendo. E ele falou, vocês mataram o autor da vida. Aí, naquele momento, todo mundo pôs a mão na cabeça e falou assim, não, estou lascado. Agora acabou, agora é o fim, matei o Filho de Deus. Pedro falou, calma. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E agora que vocês estão entendendo quem é ele, tem uma chance para vocês. E a chance é o seguinte. Arrependam dos seus pecados. Muda esse comportamento. Deixa essa geração perversa e má, que é indiferente, que despreza o reino de Deus. Voltem-se para ele. E ele vai perdoar os pecados de vocês. E tem outra coisa. Está vendo esse poder que está acontecendo aqui comigo? Está vendo esse vigor? Essa unção, vocês estão percebendo esse negócio muito louco? Falou, isso não é cachaça não, isso não é bebida não. Isso aqui é a presença de Deus. Vocês vão receber esse negócio dentro de vocês, vocês vão receber o Espírito Santo. Ele falou, e aí vai dar tudo certo. O negócio é tão pegado, irmãos. A mensagem foi tão clara, porque quando nós temos o Espírito Santo, nós temos uma mensagem clara. As pessoas entendem a mensagem de Deus. Foi tão clara, escuta, converteu mais de 3.000 pessoas. Socorro. Que mensagem é essa? Algumas pessoas dizem que ele pregou menos do que 15 minutos. Mais de 3.000 pessoas. Agora, como o irmão Maria já pregou para nós, imagina a correria para batizar 3.000 pessoas. No templo não cabia eles. Eles tinham que fazer reunião todo dia, eu acredito de manhã, de tarde, de noite, para caber no templo. Por isso eles estavam no templo todo dia. Eles começaram a sessionar as reuniões. Reunião de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta. E agora? Vamos batizar esse povo, vamos trazê-los para a casa de Deus. Mas como é que a gente vai ajudar esse povo de verdade? E é o que está escrito ali, eles tinham que reunir em casas.
E o batismo no Espírito Santo veio sobre eles. Sabe por quê? Já vi um grande pregador dizendo que a prova de que eles recebiam o Espírito Santo ali não foi falar em línguas. Foi um batismo de lucidez. Foi um batismo de amor. Porque eles ficaram tão conectados com Deus que imediatamente, rapidamente, eles começaram a perceber quem não tinha comida, quem não tinha casa. E algumas pessoas falaram, vamos fazer o seguinte, vamos vender algumas coisas, a gente reparte para quem não tem. Na casa, dá para eu saber quem não tem pão. Aqui não dá. Não sei que alguém procura o pastor no final e fala, não tem comida. Mas na célula a gente conversa, a gente sabe o nome. Na célula o líder ajuda a fazer uma visita. Na célula dá para saber com propriedade quem está desempregado e o que está faltando na casa dele. Na célula dá para eu ajudar a pegar o currículo dele ou arrumar alguma coisa para ele fazer. Tem alguns milagres, tem algumas bênçãos que estão reservadas para a célula. Você ama a sua célula. É na célula também que a gente vai identificando quem tem esse batismo de lucidez, que se importa com o outro, que quer ganhar vidas, quer ajudar. É ali que a gente vai identificando o verdadeiro perfil de uma liderança. Sabe qual que é esse perfil? De quem é servo, de quem quer ajudar, quem quer visitar, quem está disposto a ajudar o líder ali. Porque é o servo que pode ser líder. Não é aquele que quer ser chefe, é aquele que quer ser servo. Na célula nós identificamos o potencial de liderança. Nós socorremos as pessoas. Tem alguns milagres. Um milagre para o desempregado está na célula, principalmente ali. Quem está desempregado e recebe oração na célula. Em todas as células que eu fiz, toda a minha vida que eu cuidei de célula, toda a célula eu orava, quem está desempregado aqui eu vou orar, porque em 7 dias vai arrumar emprego. Ninguém na minha célula nunca passou de 7 dias desempregado. Por quê? Porque não tinha a ver comigo, tinha a ver com a promessa de Deus. Deus quer atender a necessidade na célula. Pessoas com problemas na vida familiar, com problemas de drogas, com problemas no relacionamento. Alguns milagres são para a célula. Agora, pastor, em outro lugar, é aqui no templo. Está aqui a mesma passagem, ó, todos os dias no templo. É aqui, é esse lugar. Tem alguns milagres que acontecem aqui. Por exemplo, quando o Paulo está cantando, acontece um monte de milagre. Adriana tocando, nosso baterista, os nossos músicos. Muitos de nós somos curados na alma aqui. Muitos de nós somos visitados na hora do louvor. Talvez você não saiba, enquanto os irmãos estão ministrando louvor aqui, tem um grupo de intercessores orando ali. Deus cura, liberta, dá uma direção. Tem alguns milagres que acontecem aqui. Deus quer o seu povo junto. Aqui tem uma mensagem diferente da mensagem da célula. É uma mensagem um pouco diferente, você vai perceber. É claro que a gente sempre tenta reforçar a mensagem na célula. Mas eu amo o culto maior. Alguns historiadores disseram que a igreja quase morreu na caminhada da história. E a gente, quando lê a história da igreja, a gente vê isso. E eles dizem que no começo a igreja, quando ela nasce com o vigor de uma águia nova com 2 asas muito poderosas. E eles falam, essas 2 asas estavam ligadas com uma grande reunião, que esse povo reunia, cantava, ouvia uma palavra, a doutrina dos apóstolos. Estavam ali adorando a Deus. E também a asa da célula, a reunião caseira, onde todos eram discipulados, onde aqueles 3.000 homens foram cuidados. Foi na célula. Agora, você ama esse lugar? Se quer estar aqui? Se o Brasil for para a final, agora vai pegar. Não me responda, senão eu não vou dar conta de terminar de pregar, vai dar problema. Só reflita. Se a final do Brasil, se o Brasil for para a final e a final for 6 horas da tarde e a pastorada aqui resolver fazer o culto. Eu já sei o que vocês estão falando. Eu venho no culto da manhã e a gente não vai ter problema. Quem quiser vir à noite, fica à vontade. Pastor, fica à vontade. Essa igreja tem um monte de congregação, tem reunião de manhã. Então, já que o seu problema está resolvido, a gente vai resolver se a gente vai marcar ou não. Aí o problema é nosso. Você resolve o seu, a gente resolve o nosso. Resolvemos rápido, né? Você ama a casa de Deus? Essa casa é uma estrutura muito grande, você sabe disso. Ela é uma instituição muito séria, muito respeitada na cidade. A gente paga um alto preço por isso. Não é? E você investe nessa casa? Você protege essa casa? Quando você vai para a sua casa, para a célula principal, quando você vai para a célula durante a semana, você ora por essa casa? Você ora por essa casa na sua casa?
Você ora para o crescimento dessa casa, para a representatividade que ela tem em Uberlândia, no Brasil, nas nações? Para que ela cresça em fé, em temor, para que ela produza muitos pastores e líderes e os envie para as nações? Você ajuda a bancar essa casa financeiramente? Muito bem. Pastor, qual que é a outra dimensão? A outra dimensão não é complicada, não. Está lá em Mateus 18. Mateus 18 é a quinta dimensão da casa de Deus. Dezoito, 20, por favor. Mateus 18, 20. Obrigado, irmão. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou no meio deles. Agora essa é uma casa que eu quero chamar casa do discipulado. Se você ler um pouco antes Mateus, eu quero, deixa eu abrir lá que eu vou pontuar com você o versículo ideal aqui. Versículo 19, põe 19, é o anterior. Mateus 18, 19. Isso. Ainda vos digo mais, se 2 dentre vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Aqui fala 2. Eu quero chamar essa casa, casa do discipulado. Aqui tem 2 pessoas que se reúnem em nome de Jesus. Aqui tem 2 pessoas que conversam muito, que entendem o que é mais importante. E depois que eles têm esse tempo, eles oram, ligando a conclusão daquela conversa. Eles ligam coisas no céu e na terra. 2. A Bíblia chega a dizer, se precisar um terceiro, tudo bem, mas se já tem 2 no meu nome. O que é essa casa do discipulado, pastor? É quando eu, meu líder, o meu pastor, minha pastora, se reúne. Hoje a gente tem orientado isso para... Estamos fazendo tudo para ver se acontece uma vez por mês, se não der de 2 em 2 meses, mas cada pessoa tem um contato com o discipulador. Se não é o líder de célula, é o seu discipulador. Para que os 2 conversem, para que essa pessoa que está sendo acompanhada tenha a coragem de se abrir, falar quem ela é, falar os seus desafios, seus medos, suas dificuldades. Inclusive, a casa do discipulado é uma oportunidade para a gente confessar pecados. Tiago 5, capítulo 16, 17 em diante, fala da importância da gente confessar o pecado um ao outro para orar para ser curado, porque todo pecado causa um mal, todo pecado produz um veneno no ser humano, todo pecado traz um tipo de patologia, de doença. Todo pecado gera caos, seja ele pequeno ou grande, ele coloca o ser em desordem. O corpo, a alma e o espírito entram em colapso em algum nível. Quem brinca com o pecado se desorganiza, se desestrutura. A casa do discipulado é uma oportunidade para eu confessar o meu pecado. A casa do discipulado é aquela oportunidade para eu orar pela fraqueza do meu irmão, para ele se levantar. A casa do discipulado é a casa do conselho. Muito importante essa casa. Será que eu estou entendendo o valor dessa casa? Isso está acontecendo com a minha vida? Não, pastor, não está. Então, eu quero motivar você a procurar a casa do discipulado. Esse momento, uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, alguém reunir com você, vai te ouvir, vai conhecer os alvos da sua vida, ele vai anotar os sonhos que você tem. Tão importante, né? Ele vai orar com você, ele vai ligar aquelas coisas, vai ajudar você a discernir. Se você estiver debaixo de opressão, ele vai repreender aquela opressão. Se você estiver sem dinheiro, ele vai te emprestar o dinheiro. Ô pastor, agora eu quero esse discipulado. Inclusive, eu estou precisando de um discipulado agora. Quem vai reunir comigo nesse momento? Eu preciso de R$100. O discipulador às vezes tem que pôr a mão no bolso, né, irmãos? Só que tem que pôr e tirar, porque tem discipulador que põe a mão e nunca mais tira. E aí? Está precisando de alguma coisa? E aí? Então vamos lá, eu como santuário, fala assim, eu como santuário de Deus. A minha casa, como a célula principal, casa de Deus. A minha célula, casa de Deus. O templo, casa de Deus. E o discipulado, casa de Deus.
Muita casa, né? Eu vou falar de mais algumas marcas nessas casas, de alguma maneira. Por exemplo, Josué, lá em Josué 24:15, ele falando da família dele como célula principal da casa dele, ele está velho, ele está passando a responsabilidade para os líderes. Ele já tinha ensinado para o povo, ele reúne os líderes, chama todo mundo que representa a nação de Israel, porque já é uma grande nação aí com alguns milhões de pessoas. E ele fala, olha, eu transmiti a palavra de Deus para vocês, eu ensinei vocês. Eu passei todo o desígnio de Deus. E eu quero que vocês agora, eu logo, estou partindo, que vocês tomem uma decisão. Vocês vão servir a Deus mesmo ou vocês vão servir outros deuses? Eu gostaria que vocês resolvessem isso. O povo, não, nós queremos servir o Senhor. Então tá. Então assumam o que vocês estão falando. Mas eu quero dizer algo para vocês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu resolvi isso. Eu sou o chefe da minha casa. A minha casa vai ser casa de Deus. A minha casa vai ter a palavra de Deus. Eu, minha esposa, meus filhos vamos buscar a Deus. Na minha casa a gente vai ter pelo menos uma vez por semana o culto doméstico. A gente vai ler a palavra, a gente vai se divertir. Na minha casa, pelo menos uma vez por semana, eu vou sentar com a minha esposa, eu vou orar com ela, vai pôr a mão na minha cabeça, vou pôr a mão na cabeça do meu marido, dos meus filhos. Nós vamos fazer a agenda, nós vamos decidir as prioridades da família, nós vamos resolver o que é mais importante para essa casa. Ninguém aqui usa um centavo, a não ser que tenha unidade. Porque na casa de Deus ninguém faz nada sem unidade, ninguém é independente. A família toda tem um propósito só. A família sabe o que quer. A família tem acordo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa não haverá dependentes químicos. Na minha casa ninguém vai usar drogas. Na minha casa eu não vou aceitar a corrupção sexual, a imoralidade, o adultério. Eu não vou aceitar a prática da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo, porque Deus não aprova isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa, quando eu tiver menino pequeno, que eles estiverem indo para a aula, a hora que eles voltar da aula, eu vou perguntar aqui, algum menino quis beijar na sua boca? Vou chamar minhas filhas, alguma menina quis passar a mão aí na sua... Não. Na minha casa nós vamos falar de sexo da maneira certa. Na minha casa nós vamos dar nome às drogas, lícitas e ilícitas. E nós vamos falar sobre o ganho e sobre o dano que elas causam. Na minha casa, até certa idade, vai ser do meu jeito. Depois eu vou emancipar. A casa de Deus, ela tem diálogo. A casa de Deus, ela fala sobre o céu, ela fala sobre a terra, mas ela fala também do inferno. A casa de Deus fala da bênção, mas ela também deixa muito claro o que é maldição. Se você não falar de sexo com seus filhos na sua casa, se você não falar de drogas com ele na sua casa, se você não falar o que é o perfil do homem e da mulher na sua casa, o mundo vai pontuar para ele, vai dizer para ele o que é o conceito que ele deve assumir. Ali em Atos acontece algo muito fantástico também. Em Atos 16, 30 a 31, você deve se lembrar da história, Paulo e Silas, eles estão ali numa cidade e eles oram ali toda vez naquela cidade, e eles andando na cidade tinha uma médium de adivinhação. Então uma moça incorporava um espírito, um demônio, e esse demônio adivinhava. E essa moça dava muito lucro porque ela é escrava, ela dava muito lucro para os seus senhores. E Paulo orava e aquela moça todo dia, são servos de Deus. E aquela moça denunciava que eles serviam ao Deus verdadeiro, ao Deus único, só que aquele povo não queria servir a Deus, aquele povo queria matar Paulo. E um dia Paulo não aguentou, ele repreendeu. Paulo, na verdade, amou aquela moça. Ele amou tanto ela, fala, minha filha, eu repreendo esse espírito de adivinhação que está na sua vida. Em nome de Jesus, sai dela. A menina deixou de ser médium, porque ela não incorporava mais. Ela foi liberta. Os caras perderam o lucro, espancaram Paulo e Silas, bateram neles, prenderam eles. Você sabe que Deus visitou eles de noite, porque meia-noite eles estavam orando,
adorando a Deus, cantando, Deus rachou a prisão, foram libertos. Na hora, o carcereiro, que era o carrasco ali, que tinha detonado, batido neles pra caramba, sabia que se ele não cumprisse bem a tarefa dele, ele ia se matar, então ele pega um punhal e vai fazer um ritual daqueles tipos de samurai, quando erra. Na hora que ele está puxando o punhal para se matar, porque sabia que seria punido pelo Império Romano, a família dele também poderia ser punida, principalmente se os presos fugiam. Paulo grita: não faça isso com você. Ninguém fugiu da prisão. Estamos todos aqui. Todos os presos tinham convertido, irmãos. Que mensagem poderosa é essa? Que você prega, você canta numa noite, todo mundo converte, as paredes caem, a prisão é aberta e ninguém foge. Ele falou: estamos todos aqui, você não precisa fazer isso com a sua vida. Aquele homem cai de joelhos e fala: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo falou: olha, primeira coisa, a salvação não é só para você. Deus quer salvar a sua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós entendemos, e outros pregadores, estudiosos também, acreditam que essa mensagem é para o pai, para o dono da casa. O pai, quando converte, que ele ama o Senhor e ele vive o Senhor, ele está trazendo a salvação para toda a casa dele, o patriarca. Quando não tem o pai, às vezes é a mãe, que às vezes a mãe faz esse papel. Mas a pessoa principal da casa para servir o Senhor é o pai ou a mãe. Idealmente os dois. Quando isso acontece, eles são fiéis, por pior que a sua casa esteja. Deixa eu te falar, tem uma promessa para você. Seus filhos podem ir muito longe, em todo tipo de crise, mas todas as vezes que eles olharem para trás, ele vai ver o pai e a mãe no Senhor. Ele vai ver você, ainda que você tenha passado por muito sofrimento, ele vai ver que você ama o Senhor e que você é feliz, apesar das suas dores. E ele vai olhar para trás e uma hora a ficha dele cair, ele vai falar assim: eu preciso ser como meu pai e minha mãe, que são fiéis ao Senhor, porque eles é que são felizes. Você não vai encontrar felicidade em outro lugar, a não ser se o Senhor estiver dentro da sua casa. Infelizmente, muitas coisas ruins podem acontecer dentro de uma casa. Mas ou o pai ou a mãe tem que ficar firmes. Você é fiel ao Senhor na sua casa? Pastor, minha casa está caindo, não importa, eu estou perguntando se você é fiel. Tem uma promessa sobre sua vida, Deus vai trabalhar isso até o fim. Até o fim. Claro que todas as pessoas têm que fazer uma escolha. Se você ler o resto do texto, você vê que esse homem converteu. Ele leva Paulo para dentro da casa dele, de carrasco ele vira enfermeiro, lava ele, limpa ele, passa remédio nas feridas dele. Paulo prega para ele, para a família dele, todo mundo converte, todo mundo é batizado no mesmo dia. Só para você se alegrar mais ainda, ali nasce uma das igrejas mais poderosas da história, que é a igreja de Filipos. Prometo na casa de um ex-carrasco, de um ex-carcereiro. De carrasco a líder de célula. A nossa vida pode ser mudada em um dia, em uma noite, por uma mensagem. Se eu acreditar nessa mensagem toda a minha vida, tem uma promessa para quem é fiel. Agora, deixa eu te falar outra coisa aqui, importante. Marcos 11:17. Em todas essas casas, tem uma marca única, que realmente faz dela a casa de Deus. Ela pode ter falhas em muitas coisas, mas nisso ela não pode ter falha. Vamos colocar lá. E ensinava dizendo-lhes: não está escrito, a minha casa será chamada para todas as nações. Aquela outra parte eu não queria colocar, senão porque dói pra caramba, né? Vós, porém, atendes feito com o ouvido dos salteadores. Só essa primeira parte, olha para cá. Casa de Deus é casa de oração. Ela tem que ter essa marca. Ela tem que ser uma casa que ora. Orar é separar tempo com Deus. Esses dias atrás, o pastor Humberto falou sobre tempo a sós com Deus. É tão interessante, porque lá em Lucas 11:1, coloca lá para nós. Lucas 11:1, irmão.
Está lá em Lucas 11:1. Eu vi Lucas 11:1 ali, mas não está. É a próxima escritura, está baixando. Baixou, incorporou, manifestou. Pronto, agora dá para ler. Estava Jesus em certo lugar orando. Diga, orando. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Os discípulos podiam ter falado para Jesus: Jesus, me ensina a ganhar dinheiro. Você é o dono do mundo, me ensina a ganhar dinheiro, me ensina a fazer uns negócios bons aí. Está apertado. Senhor, me ensina como é que abre uma empresa, me ensina como é que eu posso reconhecer assim, um cavalo que vai durar pelo menos 30 anos aí. Me ensina a expulsar demônios, Jesus. Me ensina a curar enfermos, Jesus. Me ensina a falar... Não. Eles não pediram nada disso. Eles pediram o mais importante. A hora que eles veem Jesus orando, eles veem Jesus saindo do lugar de oração, ele falou: Senhor, nos ensina a orar. Porque João também ensinou os seus discípulos a orarem. Mas presta atenção, esses meninos não são bobos, não. Toda vez que Jesus descia do monte, ou ele expulsava demônio, ele multiplicava pães, ele curava cego, ele curava paralítico, ele ressuscitava mortos. Quando o bicho pegava geral, ele andava sobre as águas. Ele falou: tá aí o segredo, o segredo é oração. Não tem que pedir mais nada. Se a gente subir a orar, se a gente entrar na presença de Deus, se a gente parar pelo Senhor, se nós entrarmos no quarto secreto, como diz Mateus 5, fechar a porta, parar pelo Senhor, ler a palavra, louvar, colocar a vida, chamar a presença de Deus ali, vai rolar. Vai dar certo. Eles pediram o mais importante. Então, eu quero pedir para você ficar de pé. E a pergunta é: a oração na minha casa? Eu estou tirando tempo com Deus? Eu estou tirando o primeiro lugar, na primeira parte do dia, antes do café, idealmente aí uns 20 minutos. Eu estou falando com Jesus, o perdão de Jesus está vindo na minha casa. Que nem eu estou falando, se eu estou na presença de Deus, o principal que a oração vai me ajudar é a perdoar. Eu quero ler para você pequenas frases de grandes homens que mudaram o mundo. William Law nasceu na Inglaterra, foi um pregador inglês. Levou milhares de pessoas ao Evangelho. Ele diz: não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Se eu e você, se a minha casa é uma casa de mágoa, uma casa de rancor, uma casa de vingança, uma casa de ódio, deixa eu te falar, a oração vai trazer cura para a minha casa. Principalmente quando eu invocar o Senhor pela minha vida e pela vida daquela pessoa que me feriu. Se eu conseguir orar pelas pessoas, eu vou amá-las da maneira que eu preciso amá-las. Esse homem deixa essa palavra tão importante para todos nós aqui. Agora veja só outra frase. Essa frase aqui de Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, o último dos puritanos. Um homem que serviu a Deus, fantástico, um batista. Levou milhares de pessoas ao Evangelho. Ele falou: sempre que Deus deseja fazer algo, realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. Precisa de acontecer algo na sua vida? Ore. Pare para orar. Ele também disse: eu preferiria ensinar um homem a orar com profundidade do que ensinar 10 homens a pregar. Será que esse homem sabia o que ele estava falando? Parece que sim. Ele levou milhares ao Evangelho. Agora, James Hudson Taylor, grande missionário chinês, levou milhares, talvez hoje podemos dizer milhões, aí ao Evangelho. Sustentou ele aí mais de 800 missionários. Puxa vida. Ele diz: quando trabalhamos, é nós que trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha por nós. Eu tenho que trabalhar e você tem que trabalhar, é legítimo.
mas tem algumas coisas que só Deus pode fazer por nós. Samuel Shedrick, um grande também pregador. A história diz que Samuel Shedrick trabalhava 12 horas por dia, mas quando ele chegava em casa, ele separava 5 horas para orar, ler e preparar estudos bíblicos. 12 horas de trabalho, 5 horas a sós com Deus. Ajudou a transformar o mundo. Ele tem tratados teológicos que revolucionaram a teologia do mundo. O que o Samuel falou, pastor? Samuel falou o seguinte: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos que eles fazem. Ele não se preocupa com o seu trabalho religioso, principalmente dos que não oram. Ele ri da nossa correria. Ele zomba quando a gente se acha saber demais. Mas só uma coisa faz Satanás tremer: quando paramos para orar. Será que esses homens que mudaram o mundo sabem o que estão falando? Será que o som dessa voz é importante? Será que hoje eu não tenho que dizer: Senhor, a minha casa não tem tanta oração quanto precisa, mas faça da minha casa a sua casa. E eu quero desafiar você, mais uma vez, a pedir ao Senhor para te ensinar a orar. Sozinho no quarto secreto, tire seu tempo com Deus. Leia a palavra. Cite as suas dificuldades, coloque sua ansiedade. Mas chame Jesus para a sua família, a célula principal. Ore na sua célula, ore no seu discipulado. Antes de vir para o culto, ore. Esse culto nunca mais será o mesmo. Vamos fazer um pedido para o Senhor? Põe a mão no seu coração. Aí no seu lugar, faça uma oração pedindo ao Senhor para te ajudar. Senhor, junto com meus irmãos, eu oro aqui, eu quero ser tua casa. O Senhor disse que a tua casa será chamada casa de oração. Eu sei que se a minha casa for uma casa de oração, Senhor, as pessoas vão te encontrar quando tiverem um contato comigo. Eu te peço, me ajuda a tirar mais tempo no quarto secreto, a sós contigo. Eu, como santuário, como templo, preciso me separar para ti. Remove tudo aquilo que gera mistura e que às vezes nos leva a prostituir com o corpo. Liberta-nos, Senhor, da prostituição espiritual e física. Eu oro aqui te pedindo pela minha casa, minha família, que a minha casa seja um lugar onde a gente tem unidade, a gente ora junto, põe a mão na cabeça um do outro, que pelo menos uma vez na semana essa igreja pare para orar com seu cônjuge, com seus filhos, também para brincar, para celebrar a vida, mas nunca deixar de contar uma história, de ler um capítulo juntos. Restaura a família principal como uma casa de oração. Eu oro pelos líderes de célula, as nossas células. Eu sei que os líderes oram muito, mas às vezes nós como membros não oramos. Que a célula seja um lugar onde a oração acontece e os milagres acontecem. Que a célula seja uma casa de encontro com Deus. Eu oro, Senhor, pela casa do discipulado, onde nós paramos para conversar, orar juntos, ligar coisas na terra e no céu. Que a casa do discipulado seja uma casa de milagres, uma casa de oração. Eu oro aqui pelo templo, por esse local de reunião, de manhã, de noite, pelas nossas congregações, que esse lugar seja um lugar onde falamos contigo, onde ouvimos a tua voz. Continua com a mão no seu coração, eu quero fazer outra oração. Senhor, o Senhor disse para Salomão em 2 Crônicas 7,14. Do versículo 11 ao 14, o Senhor disse: Salomão, eu recebi essa casa e eu decidi colocar sobre ela os meus olhos e o meu coração. E eu decidi ouvir a oração que se faz nessa casa. Por isso, Salomão, se eu cerrar os céus, de maneira que não haja chuva, se eu permitir pragas que destruam as vossas plantações, ou peste que fira a vossa saúde, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, agora eu quero fazer uma oração, porque quando nós estamos na tua casa, os teus olhos, o seu coração estão sobre nós. O Senhor disse que o Senhor ouve a oração que é feita nessa casa. E eu oro agora, Pai. Se os céus estão fechados sobre a vida de algum de nós, por algum pecado, principalmente o pecado do orgulho,
E o principal sintoma do pecado do orgulho é que não paramos mais para orar, não dobramos mais os joelhos, nós não choramos mais na tua presença. Perdoa-me, perdoa-nos, mas abre os céus de novo. Quebra toda barreira, abre os céus. Abra os céus. Eu oro porque o Senhor disse que ouviria a oração que se faz nesse lugar. Como um dos pastores e junto com os pastores e pastoras dessa igreja, abra os céus sobre nós. Tira o nosso orgulho, a nossa independência. Estamos correndo muito e Satanás está rindo de nós. Mas nós queremos fazê-lo tremer de hoje em diante. Senhor, eu quero repreender toda espécie aqui de praga financeira, de roubo, de mau gerenciamento financeiro, ter mãos apertados, pagando altos juros, com dívidas. Tem misericórdia. Talvez fomos infiéis, não só na oração, mas no dízimo, na oferta. Talvez fomos gananciosos. Talvez fomos tomados por uma avareza, um materialismo. Talvez por inveja, pensando que nós deveríamos ter coisa porque outros têm. Quebra a peste do devorador. Senhor, eu repreendo aqui o gafanhoto, o cortador, o migrador, o destruidor, o devorador. Eu repreendo toda essa praga. Nós oramos aqui para que a nossa vida seja direcionada no quarto secreto, para as nossas negociações financeiras. Ali no quarto secreto vamos receber direção do que fazer com o dinheiro. Orando com a esposa, com os filhos, nós vamos receber direção para definir as nossas prioridades. Amarra os gafanhotos. Amarra, Senhor, o desemprego. Amarra, Senhor, a miséria. Prende a pobreza, meu Deus. Ouça a oração. Eu sei que os teus olhos e o teu coração estão fixos nesse lugar. E o Senhor disse que o Senhor santificaria esse lugar e ouviria a oração que se faz aqui. Essa oração eu faço no templo, porque essa é a oração do templo. O Senhor disse que o Senhor ouviria a oração no templo. Mas eu oro contra as pestes. Se alguém aqui está debaixo da peste, do medo, do pânico, está debaixo de alguma opressão psíquica e emocional, eu oro pela nossa alma. Remove os danos da alma, os medos da alma. Remove a mágoa, o rancor. Nos ajuda a perdoar, nos ajuda a amar. Tira as maldades do nosso coração. Às vezes planejamos fazer o mal e não o bem. Tira a praga, Senhor, da maldade do nosso coração. Eu repreendo as pestes da alma. Eu repreendo os medos da alma, os ódios da alma. Peste, saia em nome de Jesus. Senhor, ouve a oração que é feita nesse lugar. Põe os teus olhos, põe o teu coração no nosso coração. Senhor, eu repreendo a peste no espírito. A peste do espírito é a peste da incredulidade. É a peste da indiferença. É a peste da maledicência, da murmuração, da calúnia, da difamação contra a palavra e contra as tuas autoridades. Eu repreendo a peste no espírito, Senhor, da imoralidade. Eu repreendo aqui toda a fragilidade no espírito que tem levado homens a prostituir o seu corpo, permitindo ser tomados por espírito de imoralidade através da pornografia na internet. Eu repreendo, Senhor, toda disfunção, toda corrupção moral. Eu repreendo a peste da imoralidade no espírito e no corpo. Eu repreendo agora. Eu repreendo aqui a pombagira e Iemanjá. Eu repreendo a dama da noite, a sete saia. Eu te repreendo o espírito de imoralidade. O Senhor está ouvindo a nossa oração. Essa oração é do templo. O Senhor vai responder essa oração. Solta essa vida. Você nunca mais precisa corromper o seu corpo, irmão. Você nunca mais precisa entrar em sites pornográficos. Deus é poderoso nessa noite. Ele está ouvindo a sua oração, peça. Não quero aqui julgar ninguém falando que todos estão pecados. Não, de jeito nenhum. Mas eu repreendo a peste da imoralidade. Espíritos malignos, saiam do povo de Deus. Saiam dessa casa. Nós não aceitamos a sua corrupção. Deus está ouvindo essa oração. Solta essa vida. Deixa esse corpo agora. Eu declaro esse espírito livre para ser adorador, para ser santo, para ser santuário, casa de Deus. Eu repreendo aqui a peste no corpo. Eu repreendo câncer, diabetes. Eu repreendo toda a sorte de alergias, problemas de dores de cabeça, problemas na coluna, peste no corpo.
mulheres com problema no útero, no ovário, homens com problemas na próstata, nos rins. Senhor, o Senhor disse que ouviria a oração que se faz nesse lugar. Ouve essa oração nossa agora. Espírito de enfermidade, solta esse corpo agora. Você já foi repreendido essa noite quando o pastor Paulo orou. Nós te repreendemos de novo. Nós somos templo do Senhor. O Senhor disse que destruiria aquilo que se levanta contra o templo de Deus. Então nós determinamos: doença, saia. Saia depressão. Saia espírito de morte. Eu repreendo aqui pessoas com pensamento de morte. Você que pensou em desistir, você que pensou em suicídio, te matar, tranca a rua, Exu Caveira, demônios de morte, saiam agora, em nome de Jesus. Nós não estamos pedindo, nós estamos mandando, porque Deus escolheu esse lugar para santificá-lo. O Senhor pôs o seu nome nessa casa. Deus ama esse povo, porque é o povo de Deus. Em nome de Jesus, os seus olhos e o seu coração estariam fitos nesse lugar. Em nome de Jesus. Você que crê, levanta suas mãos ao Senhor. Isso, Senhor, eu quero aqui junto com os meus irmãos te adorar e dizer que nós somos casa de oração em todas essas dimensões. Se não éramos, nós seremos daqui para frente, porque está claro que o Senhor quer fazer coisas grandes. E quando o Senhor quer fazer coisas grandes e novas, o Senhor chama o seu povo para orar. Então começa a usar a nossa oração, a nossa intercessão pela cidade, pelo país, pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa célula, por cada pessoa. Eu, com as mãos levantadas junto com o teu povo, nós fazemos um compromisso de ser casa de oração. De ser casa de oração. Que essa seja a marca na minha vida, a marca no seu povo. Você que crê, você que crê, você que quer entrar nessa unção, dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero em nome de Jesus. Eu quero ser uma casa de oração, um lugar de encontro com Deus. Eu quero ser casa de Deus, santuário do Senhor. E eu sei que eu vou ser muito mais feliz. Você vai ser muito mais feliz, não tenha medo. Eu quero fazer uma oração agora pelos nossos convidados tão queridos, tão amáveis, que esperaram até agora. Eu quero fazer uma oração aqui ajudando você. Você que deseja ser santuário de Deus, uma casa de Deus. Você que gostaria de receber o Espírito Santo na sua vida. Você gostaria de receber poder para enfrentar tantas lutas. Você que gostaria de contar com a presença de Deus na sua vida. E você que gostaria de levar essa bênção para a sua casa. Se você quiser, eu quero ajudar você a orar pedindo Jesus para perdoar os seus pecados, para entrar no seu coração, que essa casa, essa igreja vai te ajudar. Para isso eu convido todos para fecharem os olhos. Nós vamos fazer isso junto com você. Até quem já está servindo a Deus, entregou o coração para Jesus. E eu quero ajudar você, mesmo você sendo muito inteligente, muito capaz, sabendo orar. Eu quero fazer uma oração aqui, te convidando para repetir, pedindo essa bênção para Deus. E você que deseja essa bênção de ser um servo de Deus, uma casa de Deus, repita essa oração junto comigo. E eu convido toda a igreja também. Você vai falar assim: Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, nessa noite eu declaro: eu te amo, Jesus. Ainda que eu tenha errado muito e pecado muito, eu te amo. Mas eu quero te amar mais ainda. Por isso perdoe os meus pecados e entra no meu coração. Com a tua presença eu vou conseguir. Eu estou te entregando a minha vida. Escreve o meu nome no teu livro que está nos céus. E cancela, eu te peço, toda praga e toda maldição contra a minha vida. Eu te peço, Senhor, com toda sinceridade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora não é complicado não, só para selar, para fechar com chave de ouro. Quem que está aqui pela primeira vez e que fez essa oração aí de todo coração? Que lindo. Aí, dei um abraço naquele cara lá, agora mesmo, o pai do Elton, do Carlinhos. Quem mais? Que bênção. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Ai, que bênção. A gente quer te dar um livro de presente. A gente quer também fazer mais uma oração por você.
E eu quero que você suba aqui, eu vou te falar aqui 4 coisas rapidinho. Sai do seu lugar, você que está aqui pela primeira vez, que levantou a mão, que fez essa oração, vem aqui, que depois nós vamos te dar um livro de presente. Vamos te dar um negócio bem docinho de presente também, tá? Porque quem está na casa de Deus tem que provar um pouco de doçura, para levar a doçura para casa. Fica aqui, você vai ficar aqui de frente para mim, olha para mim. Olha para mim. Eu sei que você vai olhar para mim, você vai falar assim: nossa, ele tem um monte de rugas e o cabelo dele é branco. É assim mesmo. De longe e na foto todo mundo sai mais bonito. Isso aí. Bênção. E aí, tudo bem? Tá jóia? Você está trazendo ela? Tudo bem? Então, você revela. Você está trazendo ela? Que bênção. Como é que vai? Tá bom, rapaz? Está trazendo ele? Tá junto? Tá junto com ela. Tudo bem? Oi? Gente, que menina mais bonita. Tudo bem? Fazer revelo. Está trazendo ele? Você está trazendo ele? Que bênção. Gente, nós queremos que essa casa de Deus seja casa de Deus para você. E que você prove uma experiência que você nunca provou. Não existe processos mágicos na casa de Deus. Deus faz tudo ao seu tempo. Mas Ele age rápido quando a gente quer muito. Então, eu quero dizer para você que Deus quer muito te abençoar. E muitas coisas podem acontecer rápido. Você pode ganhar um novo vigor, uma nova capacidade para lidar com os desafios da vida. Isso pode acontecer rápido. Você pode sair daqui com o poder de amar e perdoar como nunca. Você pode sair daqui com outro coração e eu creio que você vai sair. Você vai amar mais. Esse é um dos sinais que Jesus está entrando no seu coração. Tá? Você pode não estar vendo anjos aqui, mas você vai perceber que tem uma capacidade de amar mais. Isso é uma prova que Jesus está te amando. Oi, tudo bem? Então, vocês que fizeram aquela oração lá, primeiras damas, né? Tudo bem? Como é que vai? Quando vocês pediram para Jesus perdoar o pecado de vocês, por mais que você possa achar que é simples, Deus está te perdoando agora. Às vezes você fala: pastor, você não sabe o que eu fiz. Não importa, Deus é muito maior do que os seus erros e os meus. Senão eu principalmente não estaria aqui. Então quer dizer que Jesus perdoa os pecados, porque os pecados eles imprimem muita culpa na vida da gente. Eles limitam a nossa capacidade. A gente perde uma criatividade, um poder enorme, enquanto a gente não é perdoado. E eu quero dizer, Jesus está perdoando seus pecados. Isso significa que Ele vai te dar uma chance para recomeçar muitas coisas. Outra coisa, pode ser que alguns de vocês já perceberam alguma ação invisível, maligna, demoníaca, te amarrando, te perturbando. Pode ser que não tem nada disso, eu não sei. Mas se algum de vocês estava carregando algum tipo de amarração ou de prisão, se você foi alvo de algum tipo de macumba, e infelizmente macumba pega em alguns, eu quero dizer que hoje Jesus está colocando anjos diferentes ao seu lado, para prender essa bicharada, para você ser livre, para você não sair daqui com medo, para você sair daqui com a chance de lutar e vencer. Porque quando essa bicharada encosta na gente, a gente luta e perde, mas com Jesus a gente luta e ganha. Outra coisa que eu quero te falar, assim que você puder conseguir uma Bíblia, consiga, peça uma Bíblia para quem te convidou. Esses caras que convidam são bons para dar Bíblia. Tá bom? Então provavelmente você vai ter uma Bíblia garantida já. E quem convidou você, fica de frente. Quem trouxe elas, fica de frente para elas. Vem cá, fica olhando para essa pessoa. Fica juntinho dela aqui, chega aqui perto também. Ficar aqui perto de vocês. Um de nós aqui, essa pessoa que trouxe você ou que vai te acompanhar, a partir de hoje, você que entregou o coração para Jesus, você se tornou filho de Deus. Você que entregou o coração para Jesus hoje, você se tornou filho de Deus. Tá? Está escrito na Bíblia. Então, agora a gente é irmão. Essa pessoa vai ser como irmão, um amigo para você. Nós queremos ser. Para ajudar a sua fé, porque não é fácil, mas é possível. Mas a gente é pouco. Eu queria que você se virasse para você ver o tanto de novos irmãos que você ganhou hoje. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Nós queremos ser como família para vocês. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor.
família. de Jesus. Deus abençoa. Eu sou com você Queremos no ser como amor do nosso Pai. É isso aí. Queremos ser Somos como família para vocês. no Queremos ajudar amor vocês. de Jesus. Viu? É isso aí. Você já tem uma família boa ali, né? Isso aí. Queremos ser família. Viu? Obrigado, você também. Demais. Vamos descer aqui com a pastora agora. Ela vai dar para vocês aquele presente que eu falei. Vai falar com vocês ali 7 minutinhos, tá? Vai orar mais uma vez. Você vai voltar para casa muito abençoado. Vamos dar uma salva de palmas de novo. Muito bem. Vem cá. Pode vir aqui. Senhor, nós abençoamos essa turma de novo. Declaramos que eles vão voltar aqui revestidos de fé, com a nova capacidade, protegidos pelo teu amor, pelos teus anjos. Amém. Nós declaramos uma nova história acontecendo. Amém, em nome de Jesus. Fala para a pessoa aí, e aí, casa de Deus, vamos nessa? Vamos ser casa de oração? Vamos ser casa de oração, você e eu e você, nós. A minha casa, a minha célula, a minha igreja, no meu discipulado, na minha vida pessoal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vão com Deus.